A palavra do Senhor desta noite encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, verso 12 ao verso 17. E aí? Olha o mistério aí, hein? Eu não tinha percebido isso não, hein, gente? Lucas 17, do 12 ao 17. Abriu com 17, fechou com 17. Olha que coisa bonita. Nem percebi isso. Sério mesmo. É verdade. Agora que eu estou percebendo aqui. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Isso aí. Onde estão os outros 9? Eu coloquei um tema para essa mensagem, essa reflexão nesta noite. É uma pergunta. É uma pergunta. Diz assim: você faz parte dos 9? Não precisa responder, não. É só uma pergunta. Esse texto aqui mostra uma experiência de 10 leprosos que foram curados por Jesus. A lepra naqueles tempos, quando a Bíblia usa a palavra lepra aqui, ela era relacionada com várias doenças na pele. Não apenas como a lepra que nós conhecemos hoje como hanseníase, né? Inchaços, erupções, manchas brilhosas na pele, até relacionado com mofos dentro de casa, com objetos. A Bíblia trata também como lepra. Mas quando alguém se apresentava com alguma dessas alterações na sua pele, essas aparições, na pele, deveriam ser examinadas pelos sacerdotes. Os sacerdotes eles funcionavam também como médico daquela época. Então eles faziam um diagnóstico e determinavam o procedimento a ser seguido, segundo a lei de Moisés. Então eles observavam lá e se fosse constatado, que tipo, de lepra, havia um procedimento que a pessoa deveria seguir. Em Números capítulo 5, no verso 13, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habitam entre eles. Deus está dando uma direção a Moisés, uma ordenança, que se alguém estivesse contaminado pela lepra, ele deveria ser colocado fora do acampamento de Israel, num local fixo, determinado por Deus. Qual o objetivo disso? Deus não queria, o texto que nós acabamos de ler diz, para que não contaminem o seu acampamento. A preocupação de Deus, era separar para não contagiar os demais. Era como uma forma de prevenção e higiene também.
Então, quando Deus mandava que separasse o leproso, é para que não houvesse contaminação, porque era transmissível. Então, eles eram colocados em um lugar fora do acampamento de Israel, ali. E o objetivo era não abandonar essas pessoas lá. Deus, quando tirava o leproso do meio do povo, primeiro era para que não contaminasse os outros, para que os outros também não se tornassem leprosos. Era algo também preventivo e higiênico. E Deus também tinha um cuidado. Quando ele colocava o leproso para fora, não era para que o leproso ficasse largado para lá, abandonado. Essa nunca foi a intenção de Deus, de abandonar. Até porque a Bíblia tem uma preocupação, né? Deus tem uma preocupação muito grande com o necessitado, com o aflito, com o oprimido, com o órfão, com a viúva, com o doente, né? Então, Deus tem um cuidado, um carinho também todo especial com essas pessoas. E o propósito era de não contaminar o povo, mas ao mesmo tempo não era de abandonar a pessoa lá. E você vai ver que esse não era o propósito de Deus. Em Números capítulo 12, no verso 15, o texto diz o seguinte: assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Esse texto aqui fala, né, de Miriam, irmã de Moisés. Lembram naquela situação que Arão e Miriam, né, foram falar mal de Moisés e Miriam ficou leprosa? Ela foi colocada para o lado de fora do acampamento, ficou lá durante 7 dias. Moisés intercedeu por Miriam, né, e Deus mandou que ela ficasse fora do arraial durante 7 dias. E diz a palavra de Deus que o povo não partiu até que Miriam fosse restabelecida. Então, olha só, ela foi colocada lá, ali foi uma disciplina de Deus, né? Deus agiu na vida de Miriam, mas o propósito não era abandonar Miriam lá. Israel não foi embora e largou Miriam lá, leprosa. Não, a Bíblia fala que o povo não partiu até que Miriam fosse restabelecida. Então, segundo as tradições judaicas, cada arraial, né, das tribos de Israel, na parte de trás do arraial, havia um local, né, onde as pessoas doentes eram cuidadas até que ficassem curadas, ou não, eram tratadas. Elas ficavam naquele lugar. É uma tradição que diz que havia um local atrás do arraial, que é onde as pessoas doentes eram colocadas e onde elas eram tratadas, cuidadas. Então, só que acontece, quando esses leprosos chegam diante de Jesus, a situação é bem diferente daquela lá da época de Moisés, da época, né, das tribos de Israel. Você percebe que os judeus não estavam cuidando, e os leprosos não estavam recebendo a devida atenção, cuidado pelo povo judeu, na época de Jesus, ali no Novo Testamento. Os leprosos eram rejeitados, os leprosos eles eram expulsos do meio. Quando alguém era, né, visto com lepra, eles eram expulsos da sua casa, até pelos seus familiares da cidade, da região. Eles eram abandonados. E eles muitos leprosos viviam em comunidades, outros viviam isolados, em cavernas, mas na sua maior parte viviam em comunidades. Eles se ajuntavam e viviam ali junto, né, nos chamados leprosários. E aquelas pessoas eram abandonadas ali, rejeitadas pela sociedade. Não é? Então você percebe que era um outro tipo de tratamento que os leprosos recebiam na época de Jesus. E às vezes, amados, nós fazemos isso com as pessoas, até dentro da igreja. Quando a gente vê um leproso, né,
uma pessoa doente, extremamente doente, não apenas doente no corpo, não. Eu acho que a doença do corpo ainda talvez seja mais branda, se eu posso dizer, nesse sentido, do que a doença lá na alma, da enfermidade da alma. Então, tem pessoas dentro da igreja que são leprosos, que estão totalmente doentes, que precisam de um tratamento, que precisam de um cuidado, né, extremo. E elas estão sendo rejeitadas, estão sendo colocadas para o lado de fora do arraial. Estão sendo expulsas do arraial. E acabamos abandonando essas pessoas à própria sorte. E às vezes essas pessoas não sabem nem como resolver a situação delas. Elas não querem viver aquela vida. Elas não querem viver aquela doença. O leproso não queria ser leproso. Ele não pediu para ser leproso. Aconteceu dele se tornar leproso. Então, existem pessoas hoje que estão doentes. Algumas conseguem identificar que estão doentes. Outras não conseguem identificar que estão doentes. E elas precisam ser acolhidas. Elas precisam ser tratadas. Aí você pode dizer assim, pastor, mas tem muita gente que não quer. É verdade. A pessoa não quer, vai se fazer o quê? O que nos resta é orar. O que nos resta é transmitir amor. É nos colocar à disposição para quando ela quiser. É estender a mão. Estou aqui. Tem gente que é orgulhosa, que não quer receber ajuda. Ela identifica que ela está com problema, mas ela não quer receber ajuda. E nem sequer pede por ajuda. O orgulho ainda é maior, que não quer pedir ajuda. E sabe que precisa de ajuda, sabe que precisa de socorro, sabe que está doente. O leproso carregava consigo essa doença terrível e incurável. Para aquela época, não havia cura, a não ser que não fosse uma lepra, no sentido mais grave da palavra. Havia algum tratamento para coisas mais leves, que a pessoa podia ser restabelecida. Em Números capítulo 12, no verso 12, diz assim: não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Isso aqui é Moisés intercedendo a Deus por Miriam. Moisés faz essa oração para Deus, pedindo a Deus que curasse Miriam. E olha o que ele fala a respeito da doença, da lepra. Ele fala no final o seguinte, que não permita que ela fique com a metade do corpo destruído. Então a lepra ela trazia consequências terríveis, não somente físicas, mas sociais e emocionais também. Porque as pessoas estavam sendo excluídas do convívio social. Viviam em lugares isolados, em suas próprias comunidades. Essa doença produzia efeitos degenerativos, em alguns casos dolorosos, em outros não, às vezes anestésicos, a pessoa nem sentia. Em outros casos, se tocasse, a pessoa já sentia dor no corpo, E em outras situações, as pessoas tinham combinação de todos esses efeitos aí, degenerativo, doloroso e anestésico. Então, era uma doença terrível. Então, o leproso, ele convivia com isso, além dos problemas, além do seu problema físico, que ele sentia no seu próprio corpo, existia o que eu já falei aqui, os problemas sociais. As pessoas deixavam de lado, eram rejeitadas, excluíam elas, viviam longe, não queriam que elas se aproximassem. O leproso era proibido até de se aproximar. Alguns dizem que o máximo que ele poderia se aproximar era 50 metros de distância. Então, como é que o leproso ele lidava com isso
com essa situação diariamente? Imagina aí, pense um pouquinho. Como é que deveria ser a vida dele emocional? Como é que um leproso deveria lidar com essa doença todos os dias? Com as dores, com a rejeição, com o descaso, sabe? Com o isolamento, ter que receber ajuda. Como é que essas pessoas lidavam com isso? Nós mesmos, né, por diversas vezes nós ficamos abatidos com situações bem menos graves do que a de um leproso. Né? A gente sente uma dorzinha, sente um negocinho, daqui a pouco a gente já está chateado, a gente já está deprimido, já está abatido, já está angustiado, já está com raiva, já fica nervoso, já quer chutar o pau da barraca, né? Briga com todo mundo, discute com todo mundo, xinga. Não é o caso de cristão, né? Mas acontece. Então você imagina, amado, a situação daqueles leprosos que chegaram diante de Jesus. Eu mais ou menos desenhei um quadro do que aqueles homens poderiam estar vivendo, né, em seus corações, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Só que o que acontece? Aqueles homens buscaram uma solução. Eles buscaram uma solução. Teve uma hora que eles não aguentaram mais viver daquele jeito. Eles ouviram de alguma maneira falar de Jesus. E eles foram ao encontro de Jesus. Só que eles já estavam acostumados, né, inteirados com a vida que levavam. Já estavam acostumados com aquele estilo de vida. Eles não podiam se aproximar das pessoas, ficavam ao longe, né? E eles cumpriam um procedimento estabelecido lá na lei de Moisés e também pela sociedade. O leproso, eles tinham que ficar de longe. E eles tinham que, quando alguém se aproximasse de um lugar onde eles estavam, eles tinham que gritar: imundo, imundo. Olha só o que eles tinham que gritar. Dizem que eles levavam consigo alguns sinos, onde se eles estivessem se aproximando de um local, eles tinham que tocar o sino para dizer que leprosos estavam se aproximando, para que as pessoas não chegassem naquele lugar. Então, a Bíblia diz que eles chegaram até Jesus de longe, chegaram até Jesus e disseram o seguinte, eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. A Bíblia fala, nós lemos aqui, né, em Lucas, no capítulo 17, que ficaram a certa distância, ou seja, ficaram ao longe e gritaram em alta voz. E o que eles gritaram? Eles não gritaram imundo. Eles deveriam ter gritado imundo. Eles ficaram ao longe e deveriam ter gritado imundo. Eles não gritaram imundo, né? Eles gritaram o quê? Eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E isso faz a gente meditar que quando a nossa situação é crítica, desesperadora, quando nós não vemos saída do problema que nós estamos vivenciando, nós não temos vergonha do público. Nós não temos vergonha do que as pessoas, e nem nos preocupamos com o que as pessoas irão pensar a nosso respeito. Não estamos nem aí para o que pode acontecer com a gente, ou do que poderão fazer conosco. Aqueles homens talvez já não estavam mais aguentando aquela vida, e com certeza não estavam mais ao ponto de se aproximar, né, aí ao encontro de Jesus e gritar: tem misericórdia de nós. Eles foram até Jesus com um único objetivo: de encontrar socorro, de ser ouvido, de ser atendido, de ser ajudado. Aqueles homens, quando foram até Jesus, eles foram com esse objetivo.
encontrar socorro em Jesus. Pedir a Jesus, né, misericórdia. Queremos solução para o nosso problema, Senhor. Queremos solução para o nosso problema. Como quem diz, nós sabemos que o Senhor pode fazer esse milagre, o Senhor pode nos restaurar. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eles apelaram ao Senhor para a misericórdia dele. E nós cantamos hoje aqui que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é verdade, amados. É verdade. E Jesus, quando ouve o grito daqueles leprosos, o que Jesus faz? Jesus fala para eles assim, vão se mostrar os sacerdotes. Vão lá. Se apresentem aos sacerdotes, porque esta era a lei. Os sacerdotes que averiguavam lá se eles estavam leprosos ou não, curados ou não, limpos ou não. E Jesus manda que eles se apresentem aos sacerdotes. A Bíblia fala que eles, indo pelo caminho, eles foram purificados. Indo eles pelo caminho, eles foram purificados. Eles não foram purificados imediatamente ali. Jesus nem tocou neles, nem orou por eles, só deu uma palavra para eles. E eles obedeceram e foram. E enquanto eles caminhavam, a Bíblia diz que eles foram curados, limpos. Quer dizer, cada leproso, cada homem teve uma experiência particular com Deus. Na obediência de cada um com a palavra de Jesus. Cada um deles teve uma experiência em obedecer a palavra, em obedecer a ordem de Jesus. Porque eram 10, e todos os 10 ouviram a ordem e foram. Poderiam ter ido apenas 2, 9, 5. Não, os 10 obedeceram. Então todos eles foram curados. Todos eles tiveram uma experiência com a palavra de Jesus. Então, eles tiveram essa experiência na vida deles. Imagina, de repente, a sua vida ser completamente transformada. Aquilo que não era possível agora se tornou mais do que possível, se tornou real. Aquilo que era impossível, né, se tornou um milagre. Tudo mudou. Não mudou apenas o corpo, mudou a mente, mudou o coração, mudaram os sentimentos, né? Reacendeu a esperança, mudou, né, a visão do mundo, porque se abriu um leque de oportunidades para todos eles, de poderem voltar para as suas famílias, de poderem voltar a trabalhar, de poderem voltar a viver em sociedade, a rever os seus amigos, a estarem juntos, a poder entrar num local para comer, né, um lugar, numa festa. Imagina, a autoestima voltou. Uma grande mudança aconteceu com apenas um milagre. Aconteceu apenas com um momento de obediência. Um momento só de obediência. Tudo mudou. Olha só que coisa tremenda. Imagina você que está vivendo uma situação, né, que é talvez constrangedora, que está abatendo, deprimindo você, você não vê mais saída, né? Parece que está tudo perdido, de repente, aquilo que parecia estar perdido muda, o quadro muda. É como se você hoje estivesse totalmente sem dinheiro e daqui a pouco você estivesse rico, milionário, bilionário. Como é que você vai ficar? Você não vai ficar mais do que feliz, né? Vai ficar nem acreditando que aquilo aconteceu. Então, essa foi a experiência que aqueles homens tiveram. Mas teve uma outra experiência de um outro leproso. Em Marcos capítulo 1, do verso 40 ao verso 42, teve uma outra situação de um outro leproso. Diz assim a palavra de Deus: um leproso aproximou-se. Olha só, o texto diz, aproximou-se, não ficou de longe. Os outros 10 ficaram de longe. Esse se aproximou.
se aproximou de Jesus e suplicou de joelhos. Ele se prostrou diante de Jesus, suplicou, gritou, clamou: se quiseres, podes purificar-me. A Bíblia fala que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Ninguém podia tocar no leproso, que era considerado imundo também. E tinha que ficar um tempo também, né, de separação. Mas Jesus vai lá e toca no leproso e disse para o leproso: quero, eu quero. Ele perguntou, ele disse assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus: eu quero te purificar. Seja purificado. A Bíblia fala que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aqueles 10 ficaram de longe e gritaram. Jesus mandou: vão, se apresenta ao sacerdote. Agora aquele um leproso chegou diante de Jesus, se jogou aos pés dele, se aproximou de Jesus, se jogou aos pés e clamou também, gritou. E a Bíblia fala que com aquele leproso, a lepra deixou imediatamente aquele leproso. Enquanto aqueles 10, um tempo depois, quando eles estavam indo ao encontro dos sacerdotes, eles ficaram curados. Mas aquele leproso recebeu a cura imediatamente. Olha só o que nós aprendemos com esse leproso e com os 10 que tinham lepra, que viviam o mesmo problema. Esse único leproso, ele foi ousado, não deu crédito ao pensamento que pudesse tomar conta dele, da sua mente, de não ser aceito por Jesus. Se ele pensou em algum momento que Jesus talvez pudesse não aceitá-lo, não permitir que ele se aproximasse, ele não ligou para isso. Ele não ligou para esse tipo de pensamento. Ele foi ousado e falou assim: eu vou me aproximar, eu vou chegar diante de Jesus. Ele se aproxima, talvez até tivesse com medo, mas isso não foi impedimento para ele. Não foi impedimento para aquele leproso. Ele foi, com medo ou sem medo, né, com pensamento, ele foi, se aproximou. E ele teve uma resposta rápida ao seu clamor, ao seu grito. Ele gritou, ele clamou. Ele teve a cura imediata, a resposta foi imediata. Tem gente, amado, que tem uma experiência sem igual da grande maioria. Aqueles 10 leprosos, Jesus falou com eles de longe, porque ao longe eles ficaram. E foram curados. Mas aquele outro leproso, ele arriscou tudo, né? Eu vou lá, não quero saber. Eu vou me aproximar, eu preciso. E se jogou, gritou, e a Bíblia fala que Jesus toca nele e ainda recebe a cura imediata. Tem gente que tem uma experiência sem igual, diferente da maioria, mas não consegue se manter perto de Jesus. Não consegue se manter ali em Jesus. Aquele homem, aquele leproso, ele sai. Jesus fala para ele: olha, não conta isso para ninguém. Ele dá uma ordem. Se você pegar o texto de Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 42, e você ler, você vai perceber que Jesus dá uma ordem àquele leproso. Assim como ele falou para os 10 que se apresentassem ao sacerdote, vai lá, se apresentem ao sacerdote. Ele dá uma ordem também para aquele único leproso: não conta nada para ninguém. O que ele faz? Ele fala assim, Jesus fala o seguinte: não conte nada para ninguém, vá e se apresente também ao sacerdote. A mesma coisa que ele falou para os 10, ele fala para aquele leproso. Só que ele fala uma coisa antes: não conte nada para ninguém, vai e se apresente ao sacerdote. Aquele leproso, curado, que não era mais leproso, aquele homem, ex-leproso, né, curado, sai diante de Jesus, e o que ele faz? Ele sai contando para todo mundo o que tinha acontecido com ele. A Bíblia não relata se ele foi ao sacerdote, e a Bíblia nem relata que ele voltou de novo para Jesus. Tem gente que tem uma experiência tremenda com Deus, sabe? Se lança, chega diante do Senhor, está desesperado, e recebe um milagre, recebe algo. Jesus faz algo na vida dele que talvez não tenha feito na vida de ninguém.
Ele é impactado tremendamente, o Senhor toca nele, o Senhor fala diretamente com ele. Ele recebe a resposta imediatamente. Mas ele sai dali, ele quer viver do seu jeito. Ele quer fazer a coisa do seu jeito. Ele quer até falar do que Deus fez na vida dele, mas quer falar do seu jeito. Jesus não falou para ele falar nada naquele momento. Aquele momento era para ele cumprir o que Deus falou para ele, o que Jesus falou para ele. Só isso. O coração, é onde eu quero finalizar aqui. O coração, amado, do homem agradecido, ele é obediente em tudo. Vou repetir. O coração do homem agradecido é obediente em tudo. Ele foi curado, ele saiu dali totalmente curado, e deve ter ficado feliz da vida, como a situação daqueles outros leprosos também, voltar ao convívio da sociedade, né, estar com a sua família, seus parentes, voltar a trabalhar, enfim, viver a sua vida normal. Ele vai, mas ele também não volta. Mas ele vai e também não obedece o que Jesus falou para ele fazer. Olha, eu quero te dizer uma coisa. O que Jesus te pedir, e aquilo que ele te pedir, pode parecer muito estranho. Presta atenção. O que ele te pedir, ou te ordenar, ou te der uma ordem, ainda que aquilo pareça muito estranho, que você não entenda, ainda assim deve ser seguido à risca. Tá bom? Ainda que o que Jesus falou para você, o que ele pediu, ou que ele te deu uma ordem para você fazer, seja muito estranho, ainda assim você deve seguir à risca aquilo que ele falou. O coração do homem agradecido, ele é obediente em tudo. Ele não obedece a Jesus em parte. Uma parte, aquilo que ele acha que é agradável, aquilo que ele acha que não é agradável, ele não obedece. Ele não muda a prioridade da ordem por conta própria. Não. Se Jesus falou, não conta para ninguém, vai ao sacerdote, você tem que fazer exatamente assim. Não muda a ordem das coisas. Se Jesus falou, vai lá primeiro para depois fazer aquilo ali, não mude a ordem das coisas. O coração do homem agradecido é obediente em tudo. E para terminar, o coração do homem agradecido, ele sabe, conhece o caminho do retorno. Ou seja, o caminho do retorno é o caminho do homem que tem um coração agradecido. Que isso, pastor? Olha, eu vou repetir. O caminho do retorno é o caminho do homem que tem um coração agradecido. Ele sabe o caminho de volta para ele fazer até Jesus e permanecer ali. Né? Jesus cura, despede ele, ele vai em paz, ele vai feliz da vida, ele vai curado. Depois ele desaparece e some. Não tem mais nenhum tipo de relacionamento com Jesus. Não quer ficar perto de Jesus. Não quer agradecer a Jesus. Aquele homem que teve uma experiência tremenda, ele sozinho com Jesus, ele foi e fez diferente do que Jesus mandou ele fazer. E a Bíblia não relata que ele voltou a Jesus para agradecer. Mas daqueles 10 leprosos, aquele samaritano, que a Bíblia faz questão, Lucas, né, o médico, Lucas, que era médico, que entra nos detalhes aí desse texto, faz questão de dizer que o samaritano, ou seja, que os outros eram judeus. Os judeus. E o samaritano, que era desprezado, além de ser leproso, samaritano, você percebe a situação daquele homem. Por isso a Bíblia diz, aquele a quem muito é perdoado, muito é amado. Aquele a quem muito perdoa, muito ama. Né? Aquele a quem muito perdoa, muito ama. Então, além de ser leproso, era samaritano, era rejeitado duplamente. Ele conhece o caminho do retorno. Por quê? Ele tem um coração agradecido. Então, nunca esqueça dos benefícios de Deus. Nunca esqueça do que Deus tem feito na sua vida. Nunca esqueça do que as pessoas também têm feito na sua vida. Nunca esqueça. Eu vejo pastores que sofrem com isso. Cuidam do rebanho, cuidam da ovelha,
Depois que a ovelha está liberta, curada, limpa, bonitinha, ela pega e mete o pé, ela vai embora, ela vai para outro redil. Quem teve o cuidado, quem teve o trabalho, quem teve o carinho, quem teve a paciência, quem ajudou, quem estendeu a mão, foi aquele pastor. E às vezes as pessoas viram as costas e vão embora. Não seja mal agradecido. Nem falte um coração grato ao teu coração, para a tua vida, né? Para as pessoas. Um pastor amigo meu, pastor Sérgio, uma vez ele disse, né, a gratidão não sofre de amnésia. Então, quem é grato tem tudo sempre fresquinho na sua memória, na sua lembrança. Ele não esquece de quem estendeu um dia a mão para ele. Ele não esquece de quem um dia o abraçou. Ele não esquece de quem um dia esteve com ele no leito. Ele não esquece de quem ficou noite sem dormir. De quem tirou do bolso que não podia para ajudar. Ele não esquece de quem orou, de quem jejuou, de quem chorou com ele no momento que ele estava em dificuldade. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que recebem tudo isso, como receberam de Jesus, e nem sequer voltaram para agradecer, viraram as costas e foram embora. Mas o coração, o homem do coração agradecido, ele conhece o caminho do retorno. Ele volta para agradecer. Fique com esta palavra nesta noite, que Deus possa ter falado ao teu coração. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, no livro de Colossenses, no capítulo 4, no verso 2, e aqui eu termino com esse versículo, diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então, que nesta noite você possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você, por tudo que Ele é, porque ainda que Ele não faça aquilo que você quer, ainda que você não alcance aquilo que você deseja, agradeça a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Fique com Deus, né? No nome de Jesus. Amém.